E o meu convidado, ele é um ícone no que diz respeito a empreendedorismo com propósito, que é tudo que a Arav Ceni Live Show representa. E é uma honra abrir mais uma edição na frente de tantos empresários importantes, mentorados individuais, membros do Arav Ceni Prime Club. Ninguém está aqui por acaso. Cada um de vocês foi conduzido até esse momento. Por quê? Porque carrega dentro de si um desejo maior do que simplesmente prosperar. Vocês querem deixar um legado, eu tenho certeza. Porque hoje nós vivemos em tempos que muitos confundem sucesso com barulho, números com propósito e riqueza com ostentação. Mas o verdadeiro sucesso é aquele que atravessa gerações, que inspira, que transforma. E é isso que acontece quando alinhamos fé, visão e ação. E o povo de Israel nos ensina que cada alma nasce com uma missão única. E quando você descobre essa missão e coloca seus talentos a serviço dela, então os céus se abrem. E o dinheiro, reconhecimento e as conquistas deixam de ser fins, deixam de ser objetivos e se transformam em ferramentas de trabalho. Algo muito maior. Nós estamos aqui para realizar a nossa essência no mundo. E por isso que eu escolhi o convidado dessa noite. Hoje, no palco da Arav Ceni Live Show, eu recebo um convidado que representa exatamente esse espírito. É um homem que escolheu usar sua voz e sua trajetória para educar, despertar, empoderar pessoas. O convidado dessa noite é alguém que entendeu que a riqueza verdadeira não está apenas em acumular, mas sim em compartilhar, ensinar e multiplicar, principalmente dentro da educação. Eu vou chamar ele daqui a pouquinho, maestro, mas antes eu peço a todos vocês que não saiam daqui, você de casa, fiquem aí, porque o programa de hoje está maravilhoso! Daqui a pouquinho a gente volta, não saem daí! Daqui a pouquinho a gente volta, daqui a alguns segundos a gente volta, não saem daí! Maestro, que alegria, o nosso convidado já está aqui, me falaram que ele já está aqui. Já deve estar. Mas chegou o momento, será que chegou o momento? Ainda não chegou. De trazê-lo ou vai chegar? Vai chegar ainda. Será que chegou ou vai chegar? Pode ser agora. Vamos ver se chega o momento, vamos ver. Chega! O momento de recebermos o nosso ilustre convidado. Ele que é sócio fundador do Grupo Primo e, na minha visão, o maior nome de educação financeira no Brasil, Tiago Nigro, venha pra cá! Obrigado. Vem no shalom, shalom, la 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 la. Tiago Nigro, primo rico, está aqui no palco da Arav Ceni Live Show. Mais aplausos! Que alegria! Ô Nigro, nós estamos aqui no palco do Arav Ceni Live Show. Nós nos conhecemos já há um bom tempo. Eu estou muito feliz com a sua presença, porque esse programa vai impactar e transformar milhões de vidas. Amém. Não só as vidas dos empresários aqui presentes, mas também de todos aqueles que assistirem à exibição do programa em todas as emissoras parceiras, pelas redes sociais, pelos canais digitais. E você me honrou com o prefácio do meu novo livro, Os 7 Portais da Cábala nos Negócios, porque você é um grande entusiasta da cultura judaica. Então você está aqui no momento certo, na hora certa, e vamos abrir o coração. Com certeza, eu vim para abrir o coração hoje, né? Você me falou no bastidor que ia me fazer pergunta que nunca ninguém fez, né? Nunca ninguém fez. Vamos mostrar o Tiago, isso, não o primo rico. É isso, agora eu só não sabia que ia ter que dançar aqui no palco. Ah, isso é realmente... é um momento. Mas ó, antes do nosso bate-papo, o programa preparou aqui uma homenagem para você. Vamos assistir. O somatório de todas as habilidades que esse rapaz tem o transformou em empresário. E tenho muito orgulho da trajetória dele. Mas o fato é que o Tiago se tornou realmente um grande empresário. Ele é um fenômeno. O Tiago é um fenômeno. Ele se tornou um fenômeno, não apenas um fenômeno de comunicação nas redes sociais, de engajamento com o seu público, de compromisso com eles
que não é por acaso que ele se tornou esse empreendedor. Eu percebi que eu nunca conseguiria mudar a vida de milhões de pessoas sozinho. Eu percebi que o primo rico precisava se tornar o grupo primo. E primeiro veio o Bruno Perini, veio o Primocast, os sócios, os economistas e o Dinheirama. A gente passou a impactar a vida de 20 milhões de pessoas todos os meses. Em seguida, transformamos o conteúdo restrito às melhores faculdades em um conteúdo acessível. E a mesma semente que mudou a minha vida é a semente que eu vou dar nas suas mãos hoje. Prepare-se, porque o dia de hoje vai marcar o renascimento da sua vida financeira. O meu nome é Thiago Nigro e esse é o fim dele. Olha, vem mais pra cá, vem mais pra cá. Mais aplausos. Vem pra cá, querido. Olha, emocionante sua trajetória. É justamente por esse caminho que eu quero começar, porque quem era o Thiago antes de ser primo rico? Nossa, o Thiago antes de ser primo rico não era nada encantador, né? Não que eu seja hoje alguma coisa, mas antes eu era aquela pessoa desacreditada, assim. Seria impossível alguém, dentre uma classe de pessoas, escolher essa pessoa, eu, como uma das grandes promessas da classe, né? Eu seria aquela pessoa que seria jogada de canto, a pessoa sem potencial, a pessoa mais estranha, um pouco mais sem amigos, mais excluída, que sofria bullying. Eu era essa pessoa, né? Mas olha como Deus faz as coisas. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não tinha desenvolvido um problema na infância. E o problema que eu tive na infância foi o que me fez chegar até aqui. Então, assim, a conta ela vai fazendo sentido ao longo do tempo. Então, eu fui um cara que eu sofri bullying e eu fui excluído num nível onde, até mais velho, na época da faculdade ainda, nos intervalos, eu me fechava no banheiro, por exemplo. Uau. Então, eu ficava sozinho no banheiro porque eu tinha problemas sociais ali, né? Isso daqui foi desenvolvendo em mim um problema de aceitação, né? Um problema de alguma forma, eu queria ser aceito pelas pessoas, né? Mas eu não conseguia. Isso daqui me fez buscar no trabalho a ferramenta que eu tinha encontrado para eu ser aceito pelas pessoas. Ou seja, eu comecei a trabalhar mais do que todo mundo na época, eu comecei a me dedicar mais do que todo mundo. Então eu trabalhava de segunda a domingo, fazia faculdade, era estagiário numa empresa de chocolate, eu era barman de madrugada, finais de semana e garçom no Outback. Garçom? E garçom, exato. E então eu comecei assim, só que no momento onde as outras pessoas ainda não faziam isso. Então eu caí de tal forma no trabalho que eu queria tanto ser aceito que eu busquei o sucesso profissional. E o sucesso profissional, ele veio no tempo. E eu não teria buscado isso com tanta intensidade se eu não tivesse esse problema, né, que é fruto de algo que aconteceu na infância. Só que quando eu já atingi talvez algum tipo de relevância, né, eu sei que pequena, porque aqui temos, pessoas extremamente bem-sucedidas, muito mais do que eu, mas em algum momento isso daqui me fez chegar aqui e entender quando eu cheguei nesse momento, não que eu tinha sido um cara que conquistei tudo pelo mérito do meu próprio trabalho e porque eu era muito bom, mas eu tinha entendido que Deus desenhou essa trajetória para eu chegar até aqui e agora eu deveria assumir com responsabilidade as pessoas que me ouvem. Então não é como se eu tivesse chegado aqui apenas por mérito próprio, e sim que Deus me colocou aqui e me confiou pessoas que me ouvem. Porque hoje, em números, eu sou o maior influenciador de finanças do mundo. Sim. A gente tem milhões de seguidores. Né? Do mundo? Do mundo. Não existe nenhum em finanças que é maior. Mas isso daqui, eu entendo que não é mais um mérito meu. Eu entendo que é Deus que colocou na minha mão uma audiência que até então era um menino que na época de escola, como você estava perguntando antes, não tinha um amigo para fazer o trabalho, não tinha os amigos. Mas hoje é uma das pessoas com mais amigos nas redes sociais. Sim. Como explicar isso? Isso é Deus. Sim. E aí Deus me deu essa missão, de alguma forma, de, dentro do meu trabalho, também levar a mensagem para que as pessoas busquem a Deus na vida delas. Né? E eu tenho certeza absoluta disso. A Kabbalah, ela escreve que Kol de'avid Rahmaná letav avi. Tudo que o Eterno faz é para o nosso bem. Nem sempre é doce. Nem sempre é confortável naquele momento. Mas existe um propósito positivo por detrás. Então, tudo que você viveu nessa sua juventude, na verdade foi o quê?
uma preparação para que o Tiago Nigro, o educador, aquele que tem o desejo de compartilhar o conhecimento que acumulou, somente naquele cenário seria possível você acumular o conhecimento que você acumulou. Exato. Somente aquelas circunstâncias permitiram que você enchesse o seu copo para hoje ele poder transbordar e encher os outros copos. Então, esse é um aprendizado para as nossas vidas. Muitas vezes as coisas elas estão amargas, mas não são ruins. Não existe nada ruim. Existem, às vezes, momentos desconfortáveis, mas que são necessários para o desempenho da nossa missão. E falando em missão, a tua é clara. Toda essa audiência caiu na sua mão para você poder potencializar os dons que Deus te deu de conscientização para que as pessoas entendam que o dinheiro liberta, as pessoas entenderem que a educação financeira é o caminho para você realizar os seus sonhos. Mas não foi fácil, como nós assistimos aqui. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou no começo da sua trajetória e que talvez, se você não tivesse tão focado, você desistiria? Sim. Acho que talvez tiveram várias, né? Mas a primeira que eu me lembro e que foi definitiva, ela teve a ver com como eu encontrei meu talento. Então, eu acho que, no meu entendimento, né, um propósito material nosso, o material deveria ser encontrar o nosso talento e multiplicar o nosso talento. Perfeito. Tá? Então, na minha visão, existe a mentalidade, de alguma forma, de um trabalhador e a mentalidade, de alguma forma, de talvez um eterno escravo, né? Assim, quando eu digo trabalhador, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o trabalhador vai atrás de algo que ele já tem para multiplicar. O escravo vai atrás de algo que ele ainda não tem. Então ele faz algo para receber algo que ele não tem. Então ele não vai multiplicar o que já está aqui dentro, né? E isso significa que quando você encontra o seu talento e você o multiplica, você é um trabalhador. Porque eu acredito que Deus ele dá talentos diferentes para cada um. E quando você encontra o seu talento e faz parte da sua missão encontrar o seu talento, você o multiplica. Então você está materialmente realizando o seu propósito. E o meu talento, ele veio depois de eu enfrentar um grande medo. Então eu acredito que o seu talento, ele sempre está atrás de uma parede, que é a parede que você só vai romper se você tiver coragem suficiente. E a coragem é uma virtude que não dá para fingir. Se você fingir ser corajoso e atravessar uma ponte, e você atravessar, você foi corajoso. Então essa é a única virtude que não dá para fingir. E eu, naquela minha dificuldade de me enturmar, de falar com pessoas, de ir para cima, mas junto com a minha competitividade, que eu queria prosperar e atingir sucesso, eu estava começando a minha carreira e eu lembro que no escritório de investimentos que eu trabalhava, tinha uma diretora e ela chamou os assessores na época, né, eu era um assessor começando, e ela disse o seguinte: vai ter uma palestra hoje. E o diretor que dá a palestra, ele não vai estar aqui hoje. E se ele não vai estar aqui, alguém precisa dessa palestra sobre investimentos. E aí eu olhei e falei assim, meu Deus, será que eu tenho capacidade de fazer isso? E aí eu peguei e levantei a mão tremendo, eu falei, eu vou, né? E as outras olharam pra mim e falaram, para com isso, cara, você tá louco? Eu falei, eu vou. Para com isso, cara, você tá louco, você vai lá, você não consegue fazer isso. Eu falei, não, cara, mas eu vou, eu quero. Porque quem desse essa palestra ficaria com os clientes. Claro. Só que a minha vontade de ter resultado era muito maior do que o medo, né? E aí eu levantei a mão, fui dar minha palestra e foi a minha primeira. Então eu dei, na verdade, um treinamento de 2 dias para 2 pessoas. Uau. E eu fiquei 2 dias inteiros treinando 2 pessoas. E no final, eu abri a conta dessas pessoas, né? Mas no final veio algo muito maior com o prêmio do que abrir a conta dessas 2 pessoas. Eu descobri meu talento. Perfeito. Porque depois disso, eu entendi que eu sou apaixonado por educar. Então eu descobri 3 coisas. Que eu sou um cara que eu organizo bem meu pensamento, que eu me comunico bem quando eu estou falando e que eu sou um bom educador. Essas 3 coisas eu descobri que são minhas fortalezas. Então eu construí o meu negócio com base no meu talento. E hoje, sempre que eu tento fazer algo, eu tento criar um ângulo para que eu possa multiplicar o meu talento. Porque essa é a minha zona de segurança e onde eu trago muito mais resultado que outras pessoas, né? Então não vale a pena eu atuar numa área onde eu sou pouco talentoso. Que para mim é uma grande crítica, por exemplo, ao sistema de ensino, onde as pessoas passam muito mais tempo estudando naquilo que elas são ruins, ao invés de potencializar aquilo que elas são boas. E no mundo real, a gente geralmente trabalha com o que a gente é bom e paga para alguém fazer o que a gente não é bom, porque é o talento de alguém. Claro. Né? Então, para mim, esse foi um dos meus primeiros desafios que eu rompi e, como prêmio, eu descobri meu talento. Tiago, democratizar
a educação financeira proporcionou a milhões de brasileiros. Quer dizer, o índice, antes de você abrir o seu canal, era de 300 mil pessoas na Bolsa. Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, tinham 300 mil CPFs na Bolsa. Só 300 mil pessoas no Brasil inteiro, Brasil inteiro. Investiam na Bolsa. Exatamente. E aí você abre o Grupo Primo, hoje são 7 milhões. Hoje são próximos de 7 7 milhões. E você tem uma parcela significativa no aumento desse índice. Quando você trouxe o conteúdo da educação financeira para o público maior, você começou a receber depoimentos que te emocionaram? Eu tenho uma pastinha aqui que eu gravo depoimentos. Então tenho muitas pessoas... Escolhe um para nos inspirar. Que te marcou. Que até hoje, quando você lembra, você sente o que você sentiu naquele momento, na diferença, na transformação que você gerou na vida daquele ser humano. Olha, eu tenho muitos, eu vou te falar de um que eu ouvi ontem. Olha só. Ontem eu estava para um grupo de mulheres, 30 mulheres conversando, e aí na hora das fotos uma mulher veio, ela veio me contar a história dela, e ela falou, ela veio chorando contar a história dela, e eu falei, por que você está chorando? Ela falou, porque você mudou a minha vida. Eu falei, por quê? Ela falou, tinha uma época que você fazia lives de manhã, e eu fazia 6 da manhã. 5 horas 5 horas da manhã. Eu fiz a live 5 horas da manhã. E ela falou que ela assistia aquilo. E ela, nesse momento, era uma pessoa que era faxineira ali, né? E nada contra, óbvio, era uma trabalhadora. Já tinha o mais difícil, que era a gana de trabalhar, né? Ela trabalhava muito, mas ela começou a assistir essas lives. E aí eu despertei nela a vontade de empreender e guardar o dinheiro. E aí ela, ontem, estava nessa mentoria para 30 mulheres, só empresárias. E ela tinha uma empresa de açaí com 8 lojas próprias, faturando mais de 1 milhão por mês. Uau! Milhões guardado, né? Uau! E com família agora estudando em escolas boas. Que maravilha. Né? Pagando saúde, etc. Então, assim, tem muitos casos. Eu já recebi depoimento, tem um áudio disso, uma mulher que mandou um áudio chorando porque eu salvei o marido dela sem eu saber. Então o que ela disse foi que o marido dela tentou se matar. E aí ele se deu um tiro. Uau! Só que ele se deu um tiro e a bala ficou alojada, né? Alguma coisa assim. Só que é o seguinte, só que ela lia os meus conteúdos e assistia meus vídeos. E ela tinha feito a reserva de emergência dela. E a reserva de emergência serviu para que ela pudesse pagar um hospital para o marido. Aí o marido depois se deu conta, né? Entendeu a besteira que tinha feito. E ela só pôde fazer isso porque tinha o dinheiro da reserva de emergência, fruto de assistir vídeos, de ler um livro, né? Então, assim, tem muitos depoimentos, eu vou guardando vários na Não, mas aqui, isso é incrível, isso é incrível. Isso mostra que as consequências são inimagináveis. São. Né? As pessoas, por que eu vou fazer? Ninguém vai me escutar, ninguém vai prestar atenção. Sempre tem alguém que precisa escutar na hora certa, no momento certo. E você não precisa esperar ter as condições, eu falo isso nos 7 portais da Cábala dos Negócios. Você não precisa esperar ter o cenário ideal, as ferramentas mais sofisticadas para começar e dar o primeiro passo. Você começou o canal com uma lozinha de caneta. Porque aí eu acho, isso aqui é um teste de fé, eu acho, sabia? Porque, imagina só, se você tem tudo que você precisa... Foi com aquele cavalete que você começou? Foi com uma parede branca, sem cavalete. Sem cavalete. Tá até hoje o meu primeiro vídeo lá. Poxa, se vocês querem dar risada, assim, não assistam humorista, assistam o meu primeiro vídeo, que é muito bom, porque ele é muito ruim. Se vocês assistirem esse vídeo, não tem como vocês não pensarem que vocês podem fazer muito mais do que eu fiz, né? Não tem como, porque é muito ruim. Você olha meu vídeo, aí assim, é ruim. É um cara que você fala, não é possível, esse cara não tem talento nenhum, esse cara não tem confiança em nada que ele tá falando, mas ele deu o primeiro passo, isso é muito importante. E eu acho que a fé é assim. Porque se você tem tudo que você precisa, se você se sente completamente autoconfiante, se para você é muito fácil, não tem fé aqui. Não. A fé é quando você dá esse passo antes. Quando tá escuro. Quando tá escuro. Isso é fé. E eu acho que Deus age dessa forma com a gente de várias maneiras diferentes. Perfeito. Né? O conceito da fé ele entra em vigor quando tá escuro e você não entende o motivo. Exatamente. E você continua mesmo assim, porque você confia em si mesmo, confia no Criador que te colocou nesse cenário, está convicto de que nenhum desafio vai ser maior do que a sua capacidade de superação. Caso contrário, Deus não te colocaria nesse cenário. Exatamente. Agora, os princípios judaicos, os valores milenários judaicos te atraem. Muito. Você é um entusiasta da cultura judaica. Sou. Como é que você aplica no seu dia a dia? Inclusive, o prefácio do meu novo livro,
Que, aliás, essa quinta é a noite de autógrafos, na bem. Livraria da Vila, todos convidados, na Livraria da Vila, do Shopping Jardim Pamplona, lá na Rua Pamplona, nos Jardins. A partir das 19 horas vou estar autografando meu novo livro, Os 7 Portais da Cábala nos Negócios. Prefácio, Tiago Nigro. Muito Aceitou de imediato. Com certeza. Você tem uma paixão pelo povo de Israel? Cara, eu tenho. Eu já fui para Israel 3 vezes. Toda vez que eu vou para Israel acontece algo especial na minha vida, né? Então, lá eu pedi minha esposa em casamento, por exemplo, né? E aconteceram coisas espirituais. Você sabe que na tem o minha Muro vida, das né? Lamentações lá, né? Tem, com Você certeza. foi? Eu fui. Antes do casamento tem um costume judaico de ir no Muro das Lamentações. Ah, isso eu não sabia. É para aprender a falar com as paredes. É brincadeira. Mas, assim, fui 3 vezes, é muito especial. Israel. Corta isso. E na minha vida, assim, eu comecei a... Eu descobri que existia um livro. Esse livro chamava Provérbios. Salomão, que inclusive quem me apresentou esse livro foi o Tiago Brunet, que veio aqui, né? Parece no episódio anterior. Exatamente, no episódio especial anterior. Isso, exatamente. Perfeito. Então o Tiago Brunet me apresentou esse livro. Alguém já leu Provérbios aqui? Já leu? Quem não leu, tem que ler. Mishlei. É o meu maior guia sobre negócios, né? Quando eu comecei a ler esse livro, o Brunet me fez uma provocação. Ele falou assim, Tiago, você é um cara que você estuda tanto sobre riqueza. No Brasil a gente tem mais ou menos 230 bilionários, né? Sim. Eu conversei com mais ou menos 60, 65 deles, assim, eu sou um estudioso, né? E eu sempre pergunto, por que você enriqueceu, o que você fez para enriquecer? E aí o Brunet me fez a provocação. Cara, existe um livro com a pessoa mais sábia e rica da história e ele deixou escrito com todos os princípios dele. Você nunca leu? E aí eu comecei a ler Provérbios, né? Os Provérbios de Salomão. E aí eu comecei a entender que existia algo que eu ainda não conhecia. E que continha de uma forma muito densa todos os princípios que eu já tinha me deparado, né, na minha vida, em relação a sucesso, riqueza e prosperidade. E eu comecei a estudar. E no meio disso, eu comecei a descobrir palavras novas, inclusive. Sim. Né? A primeira vez que eu me deparei com insensatez foi aí. Né? A primeira vez que eu me deparei com um conceito que nem tem tradução para o português, em Eclesiastes, né? Foi o conceito de Hevel. Sim, né? Profano, fútil. Futilidade. Tudo é como vento, né? Sim, sim. Então eu comecei a me deparar com palavras e conceitos poderosos. E aí eu comecei a entender, né? Poxa, peraí, ele era judeu, né? Tinha alguma coisa aqui na história. E eu comecei a me aprofundar um pouco nisso. E eu comecei a fazer amigos rabinos. Comecei a fazer amigos judeus e comecei a me aprofundar nisso. E falei, cara, tem alguma coisa aqui. Então eu comecei a ver que muitas das coisas que eu já fazia na vida, algumas tinham princípios judaicos por trás. E outras eu comecei a tentar me orientar, né? Só que eu comecei a olhar para isso não como algo espiritual, algo filosófico, né, primeiramente. E aí eu comecei a entender que isso tudo era muito poderoso. E aí imagina, eu falo com mais ou menos 40 milhões de pessoas por mês. E elas me perguntam muitas vezes o seguinte, Tiago, como eu devo investir? E essa pergunta, ela parece muito simples, mas ela é muito complexa para ser respondida. Porque eu tenho o meu jeito de investir, só que se eu for te explicar aqui, eu tenho que me aprofundar muito. E para cada um que tem um grau de entendimento diferente, você tem perfil diferente. É um perfil diferente. É difícil porque cada um investe de um jeito. Cada um tem um gosto diferente. E aí eu comecei a pesquisar. Como que eu faço para explicar para essas pessoas como investir? E aí eu falei, bom, a melhor forma de prever o futuro no mercado financeiro é você olhando para o passado. Aí eu me perguntei, o que está escrito há mais tempo sobre investimentos no mundo? E eu descobri um tal de Talmud, né? E aí você tem lá um tal de Bava Metzia, sim, sim. Né? E lá tem o único escrito sobre investimentos que eu já li no passado e diz algo como um homem deveria dividir o seu capital em 3 partes. Deveria enterrar 1/3 no solo, deveria investir, que seria terras, né? Deveria investir em negócios locais e deveria deixar 1/3 em posses ao alcance da sua mão. Aí eu falei, poxa, peraí, terras, ações e renda fixa com liquidez. Aí eu falei, poxa, peraí, isso daqui está escrito há quanto tempo? 2000 anos atrás. Muito tempo está escrito isso aqui. Eu falei, não é possível que está escrito isso aqui há tanto tempo. Será que funciona? Fui fazer um backtest. Né? E aí, quando você faz um backtest, isso daqui bateu praticamente tudo. Todos os índices e todos os benchmarks praticamente. Só que olha para os nossos dias de hoje, eu falei, cara, temos que adicionar uma outra coisa aqui. Porque o mundo está muito mais globalizado. Então vamos adicionar ativos internacionais.
Porque se você fizer isso, mas você tiver numa Venezuela, por exemplo, você tem dificuldade, porque a sua moeda desvaloriza muito. Então você precisa ter ativos internacionais. Diversificar ainda mais. Exato. 4 caixinhas, né? E aí eu estava no evento falando sobre Salomão. Eu fiz um evento no estádio, né, no Allianz Parque, uma coisa grande. E aí nesse evento veio uma seguidora para mim e falou: Thiago, você fala de investir em ações, em fundo imobiliário, em renda fixa, em ativos internacionais. Se você trocar a letrinha, ações, aí você tem fundo imobiliário vira real estate, que são terras. Aí você tem renda fixa que vira caixa. E aí você tem ativos internacionais. Arca? Arca. Thiago, vira arca. Aí eu falei, cara, a arca? Poxa, a arca de Noé. Perfeito. Cara, se Noé fosse construir a arca durante o dilúvio, ele morria. Como ele construiu antes do dilúvio, quando terminou o dilúvio, onde que terminou a arca? No ponto mais alto. Então, quando começou o dilúvio, eu estava aqui embaixo. Então, o dilúvio estava lá em cima. Eu falei, exatamente isso que eu acredito sobre investimentos. Se você constrói a sua arca antes de uma crise, você termina a crise lá em cima. E aí eu comecei a fazer um backtest, comecei a fazer um estudo, contratei gente, montei um time de análise. E aí eu fiz estudos de 100 anos. Para trás. Em todos os países do mundo. Sim. Todos. Todos. Pode pegar desde Japão até Alemanha, até Suíça, até Estados Unidos. Tudo que você pode imaginar. 100 anos. Nunca na história você pegar seu capital e fazer isso, perdeu para renda fixa ou inflação. Então, a Arca é a filosofia de mercado que bateu todos os países do mundo em janelas superiores a 10 anos. Então, quando eu olhei para isso, eu falei, caramba, a minha filosofia de investimentos é uma filosofia judaica. Né? E hoje, no Grupo Primo, a gente tem 1.600 colaboradores. E a gente tem 182 mil investidores com a gente, mais de 200 mil clientes ativos em educação, 40 milhões de pessoas que nos seguem. E, de alguma forma, o princípio de investimentos que norteia boa parte de tudo que a gente ensina tem uma origem num livro chamado Talmud. Né? Então, assim, esse é um princípio que a gente leva a sério. Né? E eu fico muito feliz de escutar isso, porque quando eu te convidei para escrever o prefácio dos 7 portais da Kabbalah nos negócios, qual que era a nossa visão? A visão com esse livro é justamente proporcionar para os empreendedores esses princípios milenares numa linguagem acessível a todos, para que eles possam aplicar esses fundamentos, esses valores nos seus próprios empreendimentos, entendendo que o empreendimento em si ele tem que ser uma ação altruísta. O ser humano tem que entender que obrigatoriamente precisa existir uma alma por detrás do negócio, um propósito maior por detrás de qualquer empreendimento, focado na transformação e no impacto de vidas em massa. Então, isso deu origem ao livro, isso deu origem ao treinamento online, isso deu origem à imersão para empresários poderem ter acesso a essa riqueza que te cativou, a essa riqueza milenar de valores. Porque o que o dinheiro pode comprar é barato. O que o dinheiro compra não tem valor algum. Agora, aquilo que o dinheiro não compra, os princípios, os valores, a visão, o conteúdo, o conhecimento, a espiritualidade, isso sim é a verdadeira riqueza. E eu me emociono porque você entendeu isso cedo e não foi egoísta. Você quebrou as barreiras do egoísmo e hoje você se transformou no maior grupo de educação financeira do mundo. Agora, qual é o maior erro que você enxerga nos empresários que começam a ter acesso à sua educação? Ele já vai responder isso logo, logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta! Rafsani Live Show! Eu tenho ao meu lado aqui Thiago Nigro, sócio fundador do Grupo Primo, maior grupo de educação financeira do mundo. Não é nem do Brasil, é do mundo. Thiago, nós fomos para o break com uma pergunta. Qual é o erro o erro mais comum que você identifica nos empresários que se aproximam de você? Olha, eu acredito que o maior erro que os empresários cometem é a ganância. Ganância? A ganância. A ganância, ela te conquista com agrados, né? A ganância vai te conquistando com agrados até a hora que ela te pega e não tem volta. E porque são com pequenas coisas, né? Então, a gente vai crescendo e a gente vai ganhando confiança. E essa confiança, ela pode se transformar num excesso de confiança. E o excesso de confiança não é bom. Né? O excesso de confiança te faz negligência a risco, te faz ser agressivo, grosso com as pessoas. Exato. Te faz ser grosso com as pessoas, te faz não ouvir conselheiros. E quando você deixa de ouvir conselheiros, você passa a ouvir só as vozes na sua cabeça, você acaba
cometendo uma série de atrocidades. Então você não ouve a esposa em casa, você não ouve seus sócios, você não ouve conselheiros, você não pede conselhos, você não ouve ninguém. O seu ego está acima de tudo. E o problema de quando você é muito arrogante, o seu ego está acima de tudo, é que se o seu ego está acima de tudo, ele está acima inclusive de Deus. Então nem Deus consegue te repreender, porque você não está aberto a isso. Então nesse momento você acabou de dar o primeiro passo em direção ao solo mesmo, né? Então é por isso que você vê várias trajetórias de empreendedores que crescem, ficam muito gananciosos, arrogantes e caem. Né? Então o processo de... Assim, se você for ver estatisticamente, chegar no milhão é difícil. Mas quem chega no milhão, 10 anos depois, quantas pessoas você acha que continuam milionárias? Cara, 15% das pessoas continuam milionárias 10 anos depois. Deveria ser o contrário, deveria ficar mais milionário, né? A maioria volta. Se perde. Exatamente. Então é difícil chegar lá, mas mais difícil é você realmente se manter crescendo. E o que eu vejo como solução e antídoto a isso, por incrível que pareça, é a caridade, é a generosidade, né? O antídoto à mesquinharia é a generosidade. Então, quando você faz o bem, você acaba dizendo para você mesmo que você não precisa ter medo. Né? Porque tem pessoas que não doam, porque pensam, não, mas eu vou pegar esse dinheiro que eu fiz aqui, vou dar uma parte dele. Que eu suei, que eu trabalhei, é meu. Exato. E aí essa lógica faz com que você, muitas vezes, se justifique, mas o que tem por trás é que você tem medo de perder esse dinheiro. Se você tem medo de perder dinheiro, você tem medo de fazer também. Então você tem um problema de coragem, você tem um problema de virtudes aqui. Por isso que quando você entende, na verdade, a minha leitura é que assim, não fui eu que fiz, Deus me deu, então devolver uma parte do que Deus me deu é muito fácil. Dar uma parte do que eu fiz é difícil. Então quando eu entendo que o que eu recebi foi de Deus, é mais fácil devolver uma parte do que Ele me deu. Perfeito. E se eu entendo o mundo dessa forma, eu sou um cara que eu faço generosidade, caridade tranquilamente. Logo, é muito mais difícil eu ficar arrogante. Né? Então o melhor antídoto à mesquinharia é a generosidade. E é entender que a bondade infinita, ela trouxe para o ser humano um conhecimento que o aproxima dela, espiritualmente falando, que é imitando os seus caminhos. Então, se ele é a bondade infinita, você praticando o bem, você se aproxima e se conecta espiritualmente com o seu Criador. E o prazer é inigualável. Perfeito. Quando você ajuda o próximo, quando você quebra as barreiras do egoísmo, quando você direciona uma parte do seu lucro para um propósito nobre, para uma causa, para um ideal, você está trazendo o quê? Deus para a sociedade. E quem tem Deus como sócio, acho que é difícil quebrar. É verdade, né? É verdade. Você sabe que no final do ano passado, eu vendi uma parte da nossa empresa. Final do ano passado. Final do ano passado. A gente vendeu 17% da empresa. Perfeito. Num valuation de 1... Do grupo inteiro? Do grupo. No valuation de 1,2 bi. Né? E aí, fiz bastante dinheiro na minha vida, mas nunca tinha entrado um dinheiro de uma só vez desse porte. E foi muito bom ganhar dinheiro. É muito bom fazer dinheiro. Mas tem uma coisa que marcou mais do que o dinheiro que eu passei a ter. Porque tiveram pessoas que estavam comigo quando o Grupo Primo eram 5 pessoas. Né? E nesse momento eu lembro que todo mundo fazia tudo. Cara, a galera, os meninos viravam madrugada, acordavam 4 e pouco da manhã para fazer live junto comigo, dormiam meia-noite, era uma loucura, correria. E ninguém tinha muita projeção. Ninguém sabia muito o que ia acontecer, estavam confiando em mim. E ficaram comigo. Né? E 7, 8 anos depois, aconteceu isso. Aí eu peguei um envelopinho, e aí acho que eu nunca tinha escrito num cheque, só vi meus pais fazendo isso, né? No passado. Aí eu peguei uns talões de cheque, aí eu escrevi em cada folha de cheque. Aí lá, 1 milhão. Aí eu fui lá, 1 milhão, 1 milhão. 1 milhão de reais. Aí eu fui lá, peguei um chequinho, envelopinho, festa de final de ano da empresa, a empresa inteira. Não é possível. E aí você falou do maior erro do empreendedor, que eu falei que é a ganância. O maior erro do colaborador é a falta de lealdade. A pessoa certa, claro. Eles tiveram lealdade. E eu falei sobre lealdade aquele dia. E lealdade para mim é mais importante que o talento. A lealdade é muito importante. Eu falei, olha, vocês foram leais comigo. Obrigado por isso. Isso daqui para mim é o que está em falta hoje. E vocês foram muito leais, eu quero recompensar vocês. Eles subiram no palco 1 a 1. Cara, e eu dei um cheque para cada um. Foi emocionante. Foi mais gostoso então dar do que receber. E você agora, lembrando disso, se sente bem, não é? Ah, cara, isso daí Essa é a diferença do prazer espiritual para o prazer material. É isso, é diferente, né? Que lindo isso, Thiago Nigro! Olha,
Inclusive, o resto da generosidade, imitar Deus, a bondade é o sexto portal da Cábala dos Negócios. É algo primordial para o empreendedor conseguir multiplicar a riqueza. Ele entender que não é dele. Ele é um gestor. Ele é um administrador. Quanto mais vidas ele ajudar, quanto mais vidas ele transformar, encaminhar e direcionar, mais Deus vai dar para ele, porque ele é um bom sócio. E o autocontrole, que é o terceiro portal Agvurá, para se libertar da arrogância, do orgulho, que cega a razão. Muito bom, cara. Muito Tiago Nigro, temos aqui um público maravilhoso. Eu vejo aqui muitos mentorados individuais do Rafsani. Eu vejo membros do Rafsani Prime Club. Eu vejo patrocinadores. Eu vejo grandes empresários que vieram conhecer o especial Rafsani Live Show, um dos nossos eventos anuais, e que provavelmente querem fazer uma pergunta para o Tiago Nigro. Produção, se você puder nos orientar. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode levantar a mão. O microfone está com quem? Aqui com o nosso... Amos, veja se alguém quer fazer uma pergunta para o nosso querido Tiago Nigro. Pode levantar a mão, se alguém... Geralmente é assim, eu começo assim, aí o pessoal vai... Pô, aí um levanta, aí responde, aí começa... Ali? Ó, muito bom, vem para cá. Aí? Vem para cá. Qual é o seu nome? Boa noite, meu nome é Alexandre Ramos, sou também empreendedor, 15 anos tenho a empresa, graças a Deus, caminhando. As empresas passam por momentos difíceis e momentos de abundância. Às vezes, na abundância, é mais difícil até a gestão do que no momento de dificuldade. A gente empreende mais com as dificuldades do que com a abundância plena. Uma pergunta para você, para eu aprender com você hoje, e nós estamos aqui. Qual foi o seu maior aprendizado como empreendedor? Um momento que você fala, aquele dia eu aprendi de verdade o sentido da gestão de uma empresa. Alexandre, poxa, muito boa a sua pergunta, né? Você falou sobre gestão, né? Eu vou te falar sobre um erro e sobre o meu maior aprendizado. Sobre o erro, qual foi ele? O erro é negligenciar a cultura no negócio. Então, eu lembro numa fase onde a gente cresceu de 7 pessoas para 300 pessoas em 20 meses. Isso foi muito rápido, não é? E o que aconteceu? Se eu tinha 7 pessoas com cultura, eu contratei 293 pessoas, com certeza eu abdiquei da cultura e elas engoliram essas 7 pessoas. Então eu abri mão da cultura. Só que a cultura é o alicerce e é a base do negócio. Sem a cultura, o negócio ele sobrevive no curto prazo, mas no longo prazo não. Então a cultura é como se fosse um barquinho, né? Você tem um barquinho com uma pessoa remando. Ela tem uma velocidade. Bota outra pessoa no barquinho, vai mais rápido. Então o barco está mais pesado, mas vai mais rápido. Então a folha ficou mais cara, mas a empresa vai crescer mais. 3 pessoas no barquinho, a folha ficou mais cara, ficou mais pesado, mas o barquinho vai mais rápido. Se eu adicionar uma 4ª pessoa, e essa 4ª pessoa estiver remando ao contrário, eu agora tenho mais pessoas, a folha ficou mais cara e a empresa está mais devagar. Então a cultura seria eliminar essas pessoas que estão remando ao contrário. Então eu descobri que menos gente é melhor do que mais. Então menos gente alinhada. Isso aqui foi meu erro, tá? Que quase custou o meu negócio inteiro. Agora, o meu maior aprendizado nos negócios é que vence aquele que tem o melhor modelo de negócio e o maior exército de vendas. Uau. Quem vence nos negócios é quem tem o melhor modelo de negócios e o maior exército de vendas. Então tem gente que às vezes encontrou o modelo de negócio. Poxa, então agora você trata de criar um exército de vendas gigantesco. Porque eu sempre fui um cara muito controlador. Moisés, por exemplo, imagina ele gerenciar quantas pessoas, na sua visão, existiam no deserto quando ele estava gerenciando as pessoas? 1 milhão? Acima de 20 anos, homens de 20 a 60 anos, 600 mil pessoas. Mas eram mais de 3 milhões de pessoas. Então pensa um homem gerenciando 3 milhões de pessoas. Ele, com certeza, tinha dificuldades de fazer isso sem Teams, sem e-mail, sem WhatsApp, não é? Sem uma metodologia de gestão. Até que ele recebeu a metodologia de gestão do sogro dele, que era Jetro. Né? E como você chama? Itró. Né? Itró chegou para ele e falou: Moisés, é o seguinte, para de ser controlador. Né? Você tem uma missão grande, então você precisa dividir o fardo. Ou seja, para de ser controlador. Né? Aí ele, beleza, para de ser controlador, divide o fardo, o que eu faço? E aí ele pega e explica, ele fala: você precisa pegar e você precisa escolher líderes agora para dividir o fardo, que sejam homens que odeiam ganho desonesto, né, que temam a Deus. Então ele deu o checklist para essas pessoas.
E depois disse, o que eu faço com essas pessoas? Ele falou, queria hierarquia, coloca 1 sobre 10, sobre 50, assim por diante. Então, no final das contas, você, não falando de você, mas de mim, talvez, eu tenho uma grande dificuldade, eu sempre fui muito controlador. Então eu precisei deixar de ser controlador, porque eu posso ser muito bom, mas eu posso até ser mais produtivo que 2 pessoas, talvez 3. Nunca mais do que 5, mais do que 10, mais do que 100, mais do que 200. Então hoje o Grupo Primo, ele consegue chegar em todas essas pessoas porque a gente tem um exército. A gente tem um exército de pessoas muito boas. Então a gente validou o modelo de negócio e colocou um exército de vendas grande que podem virar sócios da companhia. Hoje a gente tem 58 sócios na companhia e acho que isso daqui é um grande aprendizado para a gente. Partnership sólida. Muito obrigado. Tá bom? Parabéns pelo trabalho. Muito sucesso para você. Bom, modelo de negócio e o exército de vendas. É isso. Todos nós somos vendedores, né? Então, acho que temos mais homens que mulheres aqui, né? Mas temos também muitas mulheres. Poxa, quando você quer convencer a sua esposa a jantar num restaurante japonês, você está vendendo para ela a ideia de que você quer num restaurante japonês, né? E quando você quer viajar para algum lugar, você vai vender a ideia de que viajar para esse lugar é melhor do que aquele outro, né? Então você é um vendedor. Então acho que não existem pessoas que não são vendedoras. Existem aqueles que não sabem vender, mas todos são vendedores. Então na empresa a gente tem uma maior parte dela que é composta de vendedores. Não que eles exercitem apenas a ação de vendas, mas eles são vendedores para a companhia. Muito bom. Tiago, eu ficaria com você a noite inteira, que você sabe disso. Mas sem Leheim não dá. Não, nós vamos já fazer um Leheim, um brinde à vida, uma vida com propósito, com significado. Uma missão nobre tem que ser desempenhada por intermédio dos valores. E é isso que nós estamos aqui se esforçando para fazer cada vez mais no Instituto Rafsani, no Grupo Primo, e cada um com a sua liderança e com o seu ecossistema. Quem? Ele vai fazer pergunta? Mas eu não convidei para fazer pergunta. Ué, você convidou Mas aquela que é hora, eu isso? tô aqui. Então vai lá. Bom, boa noite, Ravi. Boa noite, Tiago. Tiago, eu já te falei isso, mas nós somos hoje do Grupo MF Rural, o maior... MF Rural, querido Roberto, é você? Isso, Querido, de Marília. isso mesmo. Agora que eu vi. Tá mais magro. Tá vendo? Isso. Fazendo exercício. Vamos lá. Eu também queria te agradecer aqui, porque eu já te falei isso, que nós montamos um ecossistema no agronegócio, montamos um podcast inspirado no Primocast, que Olha. quando eu te conheci lá. O objetivo nosso do Primocast é evangelizar também, falando de Deus, família, fé. O Ravi participou lá com a gente, né? E eu queria agradecer você por isso, porque você impactou a minha vida, a vida da minha família. Olha. E a pergunta, além de te agradecer, porque eu tenho muita gratidão por isso, a pergunta é: você tem noção do quanto você influencia na vida das pessoas? Boa pergunta essa, né? Já parou para pensar nisso? Cara, às vezes sim, às vezes não, assim. Por exemplo, se a gente andar no shopping junto, você vai ver muita gente tirando foto, Sim. certo? Sim. E eu consigo dimensionar isso. Mas às vezes a gente passa por situações como no sul, quando deu as enchentes lá, aí foi pra lá eu e minha esposa, e a gente pegou e ouviu histórias sinistras do que estava acontecendo lá. E a gente pegou e ajudou com o abrigo de mulheres, outras coisas, etc e tal. E tem outros lugares que a gente ajuda e eu sei que coisas acontecem, mas eu não consigo ter a real dimensão do quanto isso daqui é profundo na vida dos outros. Porque, às vezes, né, para mim, né, um tênis é uma coisa descartável. Para outra pessoa, ela anda descalça. Então, o valor disso daqui é incrível. Para mim, eu tenho um chefe que cozinha em casa. Para alguém, essa pessoa não tem comida. E, às vezes, a gente, com algumas coisas que eu e a Maíra fazemos, essas pessoas comem. Então, assim, eu não tenho a mínima ideia, cara. Às vezes eu tenho, às vezes não tenho, né? Às vezes a gente se acostuma com um número. Eu entrei numa live e um dia tinha 157 mil pessoas simultâneas. Aí 157 mil. Aí caiu para 156. Eu falei, putz, caiu o número. Só que eu não sei se eu tenho a dimensão que foram 1000 pessoas a menos, mas que tem talvez 5 estádios lá. Sim. Então eu tô refletindo enquanto eu falo, mas eu acho que eu vou te dizer que a resposta é não tenho a dimensão.
Acho que eu não tenho a dimensão. Mas não sei nem se valeria a pena eu ficar pensando nisso, porque vai que o ego me pega e acho que não seria uma boa ideia. Melhor continuar fazendo mesmo, cara. E obrigado pelas suas palavras de Roberto, gratidão. aproveita e convida ele para o MFcast. Eu já falei para ele no particular dele. Um dia ele vai lá com a gente. Ele vai ter um tempo. Muito obrigado, muito obrigado. Tiago, ficaríamos aqui a noite inteira, mas vamos fazer o L'Echaim. Mas eu queria agora, nesse momento de encerramento do programa, te homenagear, te honrar e te condecorar com um prêmio que eu idealizei justamente para homenagear figuras, lideranças que estão impactando a nossa sociedade e que representam os valores milenares judaicos dentro dos seus empreendimentos. Eu desenhei um prêmio junto com um grande artista plástico, o Rafael Brancatelli, que é o artista que fez o Touro de Ouro da B3, da Bolsa de Valores, e nós desenhamos juntos o Leão de Ouro, que representa o empreendedorismo com valores judaicos no Brasil. Eu quero te honrar com o Leão de Ouro, então eu convido agora, nesse momento, você para se direcionar até o palco, e o artista Rafael Brancatelli com os aplausos do auditório. Tem microfone para o Rafael? Obrigado, Rafael. Querido, tem microfone? Aqui. Fala um pouquinho do Leão de Ouro, desse prêmio maravilhoso que nós idealizamos juntos, que representa os valores judaicos no Brasil, o empreendedorismo com os valores judaicos no Brasil. Que noite maravilhosa. É difícil até falar porque é muito importante, tem muito propósito, tem muito estudo, muito carinho. Isso aqui foi feito com muito amor. E eu prometi que eu tenho tido bastante oportunidade de falar, local de voz, né? Eu prometi que eu nunca mais ia deixar de falar que a honra e a glória de tudo isso é de Deus. E Deus tem me agraciado com a oportunidade de levar a arte para o mundo inteiro. A gente tem mandado obras para Dubai, para a Europa, para os Estados Unidos, mas hoje foi um dia muito importante para mim, né? Quando eu me dei conta que isso aqui ia chegar em suas mãos, pela gratidão que eu tenho ao Rabino de ter me ajudado a conceber esse projeto. O leão ele tem muito significado, e eu sei que você gosta do leão, da figura do leão. Ele simboliza coragem, das virtudes que você falou aqui. Simboliza a bravura, né, que a gente tem que ter muitas vezes frente aos desafios da vida. E lealdade, que eu sei que é uma virtude que você também considera muito importante. O leão, além disso, é o símbolo da tribo de Judá, e ele está aqui segurando as tábuas da lei, e eu realmente espero que esse símbolo componha lá o seu escritório, que te traga mais ainda luz e energia, e parabéns pelo trabalho que você faz, levando educação financeira para o mundo inteiro, para pessoas que ouvem aí atentamente sua voz. Muito obrigado, cara. Parabéns. Leão de Ouro. Tiago, parabéns. Esse prêmio é merecido. Continue sendo o Tiago Negro, corajoso lá atrás. Continue sendo o homem que se posicionou como homem, talvez em lugares onde não existiam homens. Continue sendo o visionário que não tem medo de errar, que não tem medo de arriscar e que joga para ganhar. Porque quem joga para ganhar, às vezes perde. Mas, quando ganha, ganha de uma maneira muito significativa. Continue humilde. Essa é uma característica que eu detectei de imediato quando nos conhecemos. Continue com a sua simplicidade, com o brilho no olho, e continue abrindo portas para que mais pessoas possam ter acesso a esses dons que Deus te condecorou e que só está ampliando o seu ecossistema porque você está aplicando esses princípios, porque você está aplicando esses valores que foram validados pelos maiores protagonistas da história do meu povo. Que Deus te abençoe com a maior das riquezas, que Deus dos meus pais, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, Davi, Salomão, lhe abençoe com a maior das riquezas. Saúde, e que você possa ter muitas alegrias junto com a sua esposa, dessa nossa nova alma que vocês juntos, sócios, com Deus inclusive, trouxeram para o mundo. Que Deus te proporcione cada vez mais prosperidade material e espiritual e continue desempenhando a sua missão sem ter medo de chegar do outro lado. Do seu coração, deixe uma mensagem final para o nosso público e fale um pouquinho
sobre essa condecoração que vai entrar para a tua galeria de presentes, eu tenho certeza absoluta. Então, eu tenho um mic aqui já. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer vocês. A primeira coisa que eu perguntei pro Ravi foi, cara, o que eu tenho para agregar para essa turma? É verdade, ele perguntou exatamente poxa, isso. São pessoas tão brilhantes, né? Então, eu queria agradecer vocês a estarem aqui. E com mensagem, eu diria o seguinte, nunca esqueçam que tem algo muito maior do que nós. Eu sei que muitas vezes a gente acaba esquecendo disso, a gente acaba confiando muito nas nossas habilidades, e aí quando a gente esquece que existe algo maior que nós, a gente se coloca maior que todos. E esse aqui é o momento ruim, é o momento onde a gente errou, é o momento onde o ego está muito alto e o ego te impede de enxergar o que você deveria realmente enxergar, né? Tem um momento da minha vida, que foi quando eu conheci Deus, que eu disse o seguinte, Deus, seja feita a vossa vontade, não a minha. Só que é o seguinte, eu estava rico, famoso e curtindo a vida. Falei, só falta Deus. Aí eu falei, agora tem Deus. Falei, Deus, seja feita a vossa vontade. Aí eu pensei, agora tudo vai ficar melhor ainda. Aí não, tudo ficou pior. Tudo ficou pior, porque ele começou a mexer em tudo que tinha na minha vida. Começou a tirar algumas pessoas que não eram pra estar do meu lado, começou a mexer em um monte de coisa. Porque no final das contas, Deus ouve conversa que a gente não ouve, né? Deus sabe dos próximos passos e às vezes é você que está segurando alguma coisa. Você está impedindo alguma coisa boa de acontecer, se contentando com migalhas, né? Então, não esqueçam que tem algo maior do que vocês, porque se vocês são empresários, existe algo muito poderoso. Quando vocês têm muito sucesso e dinheiro e time e empresa, existe algo que acontece com vocês. Vocês não necessariamente são pessoas mais importantes que os outros, mas vocês ganham um superpoder. As pessoas passam a ouvir vocês. Então, o empresário, ele deve se transformar num comunicador. Então, quando vocês atingem esse espaço, vocês têm a responsabilidade de levar a mensagem que vocês carregam adiante. Primeiro para os colaboradores, junto com a família e depois para as outras pessoas. Então, isso aqui é uma responsabilidade de nós, empresários e empreendedores, que eu queria lembrá-los. E estou muito grato por estar aqui. Grato, Ravi. Muito obrigado também por estar. Tu vai estar no meu escritório com certeza. Continue fazendo esse trabalho incrível, excelente e disseminando, né, a cultura judaica, os princípios que eu tanto admiro e aplico tanto na minha vida, tá bom? Muito obrigado. Mais aplausos, Thiago Nigro. Muito obrigado pela presença. Até a próxima edição da Rav Sani Live Show! Já vai acabar, já vai acabar, Rav Sani Live Show. Já vai acabar, já vai acabar, Rav Sani Live Show. Muita alegria pra compartilhar, sabedoria pra vivenciar. Aumenta o volume que o Ravi é show. Obrigado. Rav Sani Live Show. Aumenta o volume que o Thiago Nigro é show. Rav Sani Live Show. Aê! Oh yeah! Thiago Nigro! Mais aplausos!